PIB do Brasil deve ter uma alta que pode chegar até 1,9% neste ano de 2024, acima da estimativa anterior de um aumento que era de 1,8%, conforme o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a gente entender melhor o que significa essa projeção, eu vou conversar com quem entende do assunto, que é o economista Luiz Carlos Ongarato, está aqui ao vivo com a gente no nosso estúdio, tá bom? Tudo bom, José. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui para a gente falar desse crescimento econômico do Brasil, que tem essa estimativa aí de 1,9%, que é reflexo muito da retomada econômica, principalmente após a pandemia. Pois é, as pessoas falam, mas 1,9%, o que significa 1,9%? Tem gente que acha que é pouco, mas não é, né? Não é, principalmente porque a gente está sabendo que o crescimento mundial, que seria a base, né, que a OCDE faz essa estimativa, ele é menor do que isso. Então o Brasil ele tem uma tendência aí de crescimento acima da média. E também é um crescimento muito bom. A gente está falando de um Brasil que está sofrendo toda a questão climática, né, a questão de safras menores. A gente vem de uma economia mais fragilizada pós-pandemia, a gente está crescendo 2 anos seguidos, que é um indicador muito bom. O que está influenciando nesse crescimento aí? Bom, a gente tem primeiramente a questão do emprego, que são as retomadas, principalmente a gente vê aqui no estado de Goiás, que a gente pode dizer que praticamente todas as pessoas que estão procurando emprego estão conseguindo, que é o ponto de pleno emprego. Também nós temos a questão do agronegócio, o setor de serviços e a retomada como um todo, né? Esse dinheiro do agronegócio e também da própria reindustrialização do Brasil, que a gente tem visto muitos investimentos de empresas estrangeiras vindo ao Brasil, tem causado esse crescimento. Ongarato, quando a gente fala nesse crescimento, as pessoas sempre falam assim, mas a verdura está cara, os produtos alimentícios estão mais caros, e estão, na verdade, né? Como é que é essa matemática que a gente pode explicar para o cidadão? Bom, são 2 problemas diferentes, né? A gente está falando aí da inflação, que ela vai continuar aumentando. A gente teve essa inflação no início do ano muito causada por questões climáticas, e aí chuva ou seca em fora de hora, então principalmente para as pessoas ali que estão recebendo um salário mínimo próximo disso, a comida pesa bastante. Fora a questão aí também de outros reajustes, como o aluguel, a energia elétrica, que infelizmente qualquer pequeno ajuste vai pesando na mesa do consumidor. E quais são as perspectivas para esses setores que você acabou de falar, energia, água, telefone, gêneros alimentícios, combustíveis? A questão dos combustíveis a gente vê como um cenário mais equilibrado. Tanto é que a gente não tem visto mais aumentos, apesar da defasagem de preço da gasolina. Então esse ponto está sanado. A gente vê a tentativa do governo federal de controlar o aumento da energia elétrica e, infelizmente, a gente tem visto aí o Brasil afora, embaixo d'água, e isso provavelmente vai impactar no preço dos alimentos. Você falou na questão dos combustíveis, inclusive a gente tem uma reportagem, vou até pedir para o pessoal colocar, porque alguns postos ao vivo daqui a pouco. Ok. Pô, vamos chamar. Ô Alexandre, cadê você? O Alexandre está ao vivo. Nós queremos saber como é que está a questão dos postos de combustíveis. Alexandre, pra cá. Mais. Tá me ouvindo? Tá chegando aí do estúdio? Tá sim, você tá ao vivo. Pois é, a gente está falando sobre o preço do etanol. Isso porque uma pesquisa que foi feita em 16 postos de combustível apontou que, mesmo o estado de Goiás tendo esse aumento no valor do preço, a gente também registrou um dos menores preços praticados em toda a região centro-oeste. Isso porque lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, o litro da gasolina estava sendo comercializado em mais ou menos R$ 6,18 ou R$ 6,12. Enquanto aqui no estado de Goiás, o litro da gasolina estava numa média aí de R$ 5,94 ou R$ 5,98. Só que desde o finzinho de abril ali na última quinzena e agora no início de maio, a gente registrou uma queda. Tanto é que a gente está aqui no posto de combustível localizado na Avenida Goiás, próximo aqui da São Jorge, entre a Avenida Goiás e também a Avenida Independência. E aqui o preço do combustível, vou ver se o Wilson consegue mostrar lá pra gente, está custando R$ 5,49. E assim como esse posto, tem outros postos aqui da capital que também estão registrando
preços um pouquinho mais baixos. Lá também dá para ver, ó, tá R$ 3,69 o etanol. Mas tem posto de combustível, Jordevar, que esse valor tá chegando a R$ 3,49 até R$ 3,39. Tanto é que a gente está aqui com a Adriana, que é economista, ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso e vai explicar o motivo disso. Adriana, a gente sempre fala que o valor do dólar influencia muito no preço da gasolina. E tanto é que esse é um dos combustíveis que é mais consumido, porque o pessoal fala que tem um maior rendimento. Realmente o dólar tem esse impacto? Boa tarde. Boa tarde. Bom, atualmente o dólar tem impactado, mas é bem menos do que era um tempo atrás, né? Porque a Petrobras mudou a política de preço dela. Com a mudança da política de preço, não é tão atrelado ao valor do petróleo no mercado internacional. Porém, 15% da nossa gasolina ainda é importada. Então, o fato desse 15% importado ter o efeito do dólar sobre o preço acaba afetando, mas não é mais tanto. Tanto é que aumenta, mas não aumenta tanto quanto aumentava antes. E quanto ao etanol, aqui a gente tem uma grande produção de etanol e a gente está tendo uma prática de preços que sobe e desce, tem uma oscilação muito grande. O que explica esse sobe e desce? É realmente a oferta, a demanda, ou é porque eles querem vender esse combustível o mais rápido possível? Não, na verdade o etanol ele tem diversos impactos sobre a produção, o que reflete também no preço do combustível. O etanol ele é produzido, como todo mundo sabe, né, da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar ela é utilizada para produzir açúcar e para produzir etanol. No caso, quando o dólar está mais alto e que existe a possibilidade de uma venda maior do produto açúcar, as usinas transferem a produção de etanol para açúcar e produzem menos etanol. Por isso que às vezes tem um valor mais caro no mercado, porque tem menos oferta, né, dentro do Brasil. Então ele tem o problema de ter a concorrência com a gasolina. Quando a gasolina cai de preço, aí o etanol também tende a cair, porque as pessoas deixam de consumir, mas quando ela sobe de preço, as pessoas migram para o etanol e aí ele sobe de preço novamente, então oscila mais. A gente teve a retomada do ICMS, que é um imposto cobrado em cima do produto que é vendido, e isso teve um pequeno impacto, ele sentiu essa diferença de uns 15 centavos, só que depois subiu para 40, 45 centavos. O que para o consumidor é mais viável? No caso, abastecer um carro que seja flex, né, um veículo que seja flex, é abastecer mais com o etanol e ter um rendimento menor, ou pagar um pouquinho mais caro ali na gasolina e ter esse rendimento maior? Bom, aí depende, né? Depende, você tem que fazer uma conta da divisão do valor do etanol para gasolina. Se tiver aí um valor de 70% acima, é preferível que você compre, abasteça com gasolina, porque o rendimento é maior e você acaba economizando um pouco mais pelo maior rendimento do combustível. Se o valor for abaixo de 70%, compensa abastecer com o etanol. Entendi. Muito obrigado pelas informações, viu, Adriana? Vou até pedir para você chegar um pouquinho para cá. Wilson, vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Isso aqui é inclusive uma lei, Jordevar. Todos os postos têm que ter isso aqui, atender a exigência de uma lei estadual que deixa visível para todos os clientes qual que é o valor de diferença de porcentagem entre abastecer com etanol ou gasolina comum. Como a própria Adriana disse, está aqui a explicação. Ó. Caso esse valor percentual seja acima de 70%, a gasolina é melhor. Agora, se estiver abaixo, é preferível que o etanol. Mas isso aí vai de cada veículo, vai também do bolso do consumidor. A gente sempre acompanha essas quedas, aumento. E uma dica que fica para quem está em casa existe um aplicativo chamado EON, que é do governo estadual. E nele a gente tem a relação de diversos postos da capital e de outros municípios, assim como o balanço de preços. Por lá a gente consegue encontrar um posto com menor valor e economizar na hora de encher o tanque do veículo. Volto com você no estúdio. Alexandre, obrigado, mostrando todos os detalhes para a gente ao vivo aqui no TJ Goiás. Ali naquele posto que o Alexandre mostrou, R$ 3,69 o litro do etanol. Em vários postos, estava praticamente R$ 3,99. Então houve uma redução aí de 30 centavos ou mais em vários postos. Isso é importante e a gente vai voltar, nós falamos com a economista lá, vamos voltar com o Garato também, que é o economista, que hoje a gente está bem nessa área de economia. Garato. Agora, essa questão, eu queria voltar para a questão do PIB. Qual que é a perspectiva sua em relação aos juros? Ainda estão altos, nesse mês de maio vai ter uma reunião do Copom para definir o novo índice. Sim, a gente tem a questão os juros já estão em corte já algumas reuniões, então essa tendência ela vai ser reforçada, muito provavelmente a gente ainda não encerrou, ou seja, esse ciclo de sucessivos cortes, né, na taxa de juros, mas o que tem pressionado essa velocidade do corte, infelizmente, é o cenário externo, principalmente da economia dos Estados Unidos. Por mais que a gente pense, olha, os Estados Unidos está lá
né, a tantos mil quilômetros de distância. O que está impactando aqui? É que toda vez que o juro dos Estados Unidos está alto, nós devemos colocar nossos juros mais altos para que não haja problema no câmbio, e aí gerando mais problemas em relação à inflação, ou seja, não deixar que o real desvalorize. Quer dizer, a gente não tem que torcer só para o Brasil, tem que torcer para os Estados Unidos se dar bem também, né? Tem que torcer para os Estados Unidos se dar bem também. Agora, com relação à questão da inflação, o que você imagina da inflação brasileira nos próximos meses? Bom, a inflação nos próximos meses, até mesmo pelos relatórios, o que a gente tem visto no mercado, é uma inflação ainda presente, mas que vai estar dentro da meta, ou seja, orbitando ali entre 2,5%, 3,5%, 4,5%, que são a base e o teto da meta e o centro. Então a gente vê que o pior já passou em inflações cerca de 10%, como a gente viu há anos anteriores, mas mesmo assim, como o povo ainda está muito sofrido, não recompôs a sua poupança, qualquer aumento, Jordevar, infelizmente, interfere. Luiz Carlos Ongarato, obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Volte outras vezes. Muito obrigado, um prazer sempre falar de economia aqui com vocês. Tá certo.